Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, pessoal, a gente vai regravar o primeiro episódio, dessa temporada Olhos do Coração, porque o som tinha ficado muito ruim. Então a gente vai regravar para que você possa curtir tudo direitinho. E só para avisar que ainda não acabou, ainda tá saindo aí os episódios para vocês. E é isso. Meu nome é Patrícia Moura e eu sou a voz que vos fala. Rio de Janeiro, ano de 1984. Lia possuía muita certeza do amor de seu marido, Gino Takeda. Um casal que veio do Japão ainda muito jovens e refizeram a vida no Brasil. Gino, apesar de viver uma vida desregrada, longe de casa, a trabalho e pouco estava com a família, ele tinha total apoio da esposa. Lia jamais se preocupara com essa fragilidade em seu casamento, pois era muito apaixonada. Para Lia, Gino era um bom marido e, sobretudo, um bom pai. Juntos, Lia e Gino eram pais de Antônio, um menino de 6 anos, muito alegre e falante. Empresário do ramo imobiliário, o que lhe dava muita segurança e condições de proporcionar à sua família uma vida estável e confortável. Um certo dia, em que a família viajava feliz para comemorar o aniversário de Gino, e tudo parecia perfeito, Lia resolveu preparar uma festa surpresa. Já que Lino estava a trabalho em Petrópolis, ela resolveu preparar uma festa, sem que ele soubesse, e foi com o filho para a Serra. Eles possuíam uma propriedade em uma outra cidade onde moravam, mas gostavam muito de passar suas horas de descanso na Serra. Por essa razão, foi que Lia escolhera a casa de Petrópolis para fazer a festa. Lia dirigia com o seu filho no banco de trás. Eles cantarolavam uma canção que o menino Antônio adorava cantar com a mãe. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Cantavam em uníssono. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é um alecrim. Foi nesse momento, antes que eles pudessem começar a cantar uma outra estrofe, que inesperadamente, sem que Lia conseguisse entender, o carro rodopiou na estrada. Lia só pensava em seu filho. Depois de capotar várias vezes, o carro bateu com violência contra um ônibus que trafegava em sentido contrário. Com o choque, Lia morreu quase que instantaneamente. Não fosse ela encontrar forças para olhar para o filho, para certificar-se que ele estava vivo. E ele estava. Ela pôde constatar isso quando ele a olhou, chamando-a. Mamãe? Lia esboçara um meio sorriso, mas morreu. Certamente ela conseguiu o que queria naquele momento. Ver o filho pela última vez. Então, o pequeno Antônio desmaiara. Com a chegada da ambulância com os socorristas, Antônio fora tirado das ferragens primeiro e com vida, logo sendo levado ao pronto-socorro. Avisado do acidente, Gino chegara rápido à recepção do hospital. Desesperado, perguntou por sua esposa e filho. A recepcionista o instruiu a procurar o médico responsável pelo plantão e atendimento de sua família.
Gino corria pelo corredor em busca do consultório do médico, Dr. Marco Aurélio Fonseca. Ao encontrá-lo, ele perguntou exasperado: "Minha família, eu quero ver minha família." O médico só pôde concluir que se tratara do familiar da mulher e do menino que chegaram na ambulância. Então, colocou a mão sobre o ombro de Gino e respondeu: "Por favor, senhor, tente ficar calmo. O que o senhor é dos pacientes?" Gino, ansioso, respondeu: "Minha esposa Lia e meu filho Antônio." O doutor Marco Aurélio mudou sua expressão facial, mas, recuperando o fôlego, respondeu: "Seu filho ficará bem, na medida do possível." Interrompendo o médico, Gino indagou: "Como assim? O que significa isso?" "Calma, eu vou lhe explicar. Mas o senhor vai precisar me ouvir com atenção para entender melhor a situação de seu filho. Ele vai precisar muito da sua ajuda e compreensão." Abrindo a porta de seu consultório, pediu que Gino entrasse. O mesmo entrou, sentou-se e aguardou, apreensivo, que o médico continuasse. "Como eu dizia, seu filho vai ficar bem. O ferimento na testa até que não foi tão grande, porém foi profundo. Com a batida, ele teve um trauma muito forte na cabeça." Apesar de confuso, Gino esperava resignado o médico concluir: "Bom, ele despertara alguns minutos e podemos averiguar que com o traumatismo seu filho teve um descolamento de retina." Gino lembrou de ter lido alguma coisa sobre o assunto, mas agora não lhe vinha à cabeça do que se tratara. A retina é uma camada de tecido dos olhos muito fina e sensível. A sua principal função é, de maneira simplificada, converter imagens luminosas em visão dentro do cérebro. E em casos bem específicos, como esse traumatismo do seu filho, isso pode acontecer. O descolamento de retina se dá quando essa membrana se solta do globo ocular, o que pode levar à degeneração celular. Fizemos alguns exames de imagem e constatamos que seu filho está com baixa visão. E isso nos preocupou bastante porque é um sintoma. Seu filho vai perder a visão. O tempo pareceu parar e Gino tentava assimilar o que o médico havia lhe contado. O que faria agora? Como seria a vida de seu filho ainda tão pequeno? As perguntas brotavam em sua mente sem que ele tivesse as respostas. Isso o atordoava grandiosamente. O médico parou por algum tempo sua explicação para que Gino fizesse perguntas. Contudo, entretanto, ele não as fez. Em vez disso, ele somente levantou-se e deu as costas ao médico, que continuou: "Seu filho ficará cego, infelizmente. Agora sua visão está muito baixa. É como se ele enxergasse tudo embaçado, porém, essa baixa visão ficará cada vez pior, até que ele fique cego completamente." Gino, continuando de costas para o médico, fechou os olhos ao ouvi-lo. A revelação do médico caiu como uma bomba nos ouvidos de Gino, que perguntou: "Ele poderá voltar a enxergar? Eu tenho dinheiro, posso levá-lo ao exterior. Existe algum trabalho, algum tratamento?" Agora Gino chorava, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "É irreversível. Seu filho jamais voltará a enxergar." "Sinto muito." Gino só conseguia pensar em seu filho. O amava tanto. Como se não pudesse segurar o peso das próprias pernas, ele sentou-se. Então lembrou da esposa e perguntou: "E minha esposa, doutor? Ela já sabe?" Gino não tinha noção da condição da esposa morta e que a visão do filho não era sua única perda.
Com um suspiro pesado, o doutor Marco Aurélio revelou: eu sinto muito. Sua esposa faleceu. Ela já chegou ao hospital morta e não pudemos fazer mais nada. Paralisado, Gino não tinha nenhuma... Ele não se movia, porque como lidar com uma perda tão grande como essa? Nada podia fazer, só chorava, copiosamente. Ele agora arrependia-se por não estar com a família naquele momento. Não suportava a perda da esposa e, mais que isso, como ele lidaria com a cegueira do filho, que ainda era tão criança? Como contaria para ele que, além de ficar cego, também perdera sua mãe? E foi ali, naquele instante, que prometera a si mesmo nunca mais ficar longe do filho. E gastaria, se preciso fosse, toda a sua fortuna para tornar a vida de seu filho mais digna e feliz possível. O pequeno Antônio ainda estava no hospital quando sua mãe fora enterrada. Somente dias depois ele teria alta e iria para casa. 2 meses depois do acidente, Antônio já não enxergava mais nada. Agora ele teria de acostumar-se com sua nova vida e, mesmo sendo tão jovem, teria que encarar as dificuldades que sua nova condição traria. E teria que fazer isso sem a sua mãe. Alguns dias depois, Gino contratara uma enfermeira experiente e ela também seria babá de seu filho. Nos primeiros meses de Antônio em casa, suas dificuldades de estar às escuras eram muitas. O menino tinha muito medo e chorava quase que o tempo todo. Tudo o assustava, mas seu pai não o largava só nem por um instante. Virna, que também era babá, esforçava-se para conquistar a confiança da criança e, com muita paciência e carinho, em pouco tempo o menino já havia se afeiçoado a ela. Mas Virna achou que o menino precisava de companhia de sua idade e pediu ao pai para que deixasse ela levar o próprio filho para brincar com Antônio. Inicialmente, Gino temeu que aquela decisão fosse interferir negativamente na condição de Antônio, que já era muito delicada. Ele teve medo de que Antônio fosse começar a se comparar a um outro menino que não fosse cego, igual a ele, e desenvolvesse algum tipo de patologia depressiva. Mas, com a insistência de Virna, Gino acabou permitindo que Gustavo fosse brincar com Antônio. Os meninos se tornaram muito amigos. Mesmo com Gustavo sendo 5 anos mais velho que Antônio, eles tornaram-se inseparáveis. Conforme o tempo passava, Virna e Gustavo trouxeram mais vida àquela casa, que com a morte de Lia e a deficiência de Antônio, havia perdido o brilho. Agora a casa parecia estar cheia de afeto novamente. Todas as noites, quando os meninos iam para o quarto dormir, Virna e Gino conversavam muito. Eles descobriram, com a convivência, que tinham muito mais em comum. E assim, quando perceberam, eles estavam apaixonados. Não demorou muito para que Gino pudesse pedir a mão de Virna em casamento. Eles casaram-se numa cerimônia simples e pequena, com poucos convidados, mas muito
Juntos, Virna e Gino criaram os meninos, que cresceram mais do que como amigos. Eles se tornaram irmãos, sempre muito unidos. São Paulo, dias atuais. 3 meses após a morte fatídica de Marcele, mãe de Joana, seu pai, um importante senador da República, se casou novamente com a Laura. E esse casamento Joana nunca aceitou, pois achava Laura a traidora da imagem de sua mãe, que outrora ela se dizia amiga. Hoje, 10 anos já tinham se passado desde o casamento de seu pai com Laura, porém, nada que Joana sentira havia mudado. Pelo contrário, sentia-se ainda mais ultrajada, já que Laura e seu pai tinham tido outro filho, o Joaquim, com 7 anos de idade hoje. Glaucio, pai de Joana, era um político muito respeitado e importante, e sua carreira era sua família, seu trabalho, seu tudo. Vivia para a política e quase nunca estava em casa, sempre viajando, sempre em Brasília. Talvez fosse por isso que Joana fazia de tudo para tirar seu pai do sério. Ela estava sempre nas páginas das revistas de fofoca, envolvida em escândalos dos quais seu pai lutava muito para se manter longe. Joana, ou Jo, como gostava de ser chamada e era conhecida, ficara muito famosa por ser uma mulher muito bonita, no alto de seu 1,76 m de altura, com um corpo perfeito, que chamara a atenção de todos por onde quer que fosse. Ela era dona dos suspiros arrancados até dos homens mais sérios. Tinha brilhantes olhos azuis, cabelos castanhos e esvoaçantes, e seus lábios eram carnudos e sempre no batom vermelho. Ela era uma mulher de tirar o fôlego dos mais afoitos, assim como dos mais tímidos. Na imprensa, ela era conhecida como a força da natureza. Como de costume, sempre depois de uma noitada, Jo gostava de dormir até tarde e não queria ser incomodada. Entretanto, seu irmão Joaquim, sempre que podia, não a deixava dormir. Era a forma que ele tinha de chamar a atenção da irmã mais velha, que nunca escondeu a insatisfação de seu nascimento. Ela implicava muito com ele. No caso, acordá-la era sua vingança. Joaquim sabia que Jo acordaria e viria feito um furacão atrás dele. Então ele corria e a chamava de irmãzinha especial. E isso ele sabia, a deixava ainda mais feroz. A entrada de Joaquim era proibida no quarto de Jo, mas isso não o impedia de entrar de esgueira enquanto ela dormia. O quarto era todo em tons brancos. Jo amava a cor branca. Joaquim andava bem lentamente ao entrar no quarto. Ele foi até o rádio que estava em cima do móvel e o aumentou até o último volume antes de ligá-lo. Ao ligar o aparelho, o mesmo ecoou na casa toda, mas principalmente nos ouvidos de Jo, que pulou da cama num salto. Sobressaltada, ela, que estava apenas de roupas íntimas, gritou mesmo antes de vê-lo, pois ela já sabia que se tratava do irmão. Ah, seu capeta, eu vou te matar! O menino correu pelo corredor, entrando no escritório e se jogou no colo do pai, que lia um jornal calmamente. Olha, Jo, pai, ela quer me bater. Jo entrou no escritório rápido como um relâmpago, parando apenas ao encontrar o pai, com o irmão agarrado a ele. Sem entender nada, o pai disse: outra vez, Joana, querendo bater no seu irmão? Você não tem vergonha de se trocar com uma criança? Eu nunca bati em você e olha que você, por vezes, mereceu muito. Mas eu não fiz. Pare já com isso. A moça apenas olhava para o menino, que agora, escondido atrás do pai, fazia caretas para a irmã.
Jo o fulminava com os olhos. Ela estava tão furiosa que suas narinas abriam e fechavam, como se pudesse soltar fogo de tanta raiva. Mas ainda assim ela preferiu não dizer nada e dar o caso por encerrado, pois não valeria a pena contrariar seu pai. O venceria de outra forma. Ele pagaria caro por nunca priorizar a ela e sempre preferir sua nova família. Jo pensou que simplesmente saiu do escritório. Contrariada, voltou para o seu quarto, desligou o rádio, foi para o banheiro e parou em frente ao espelho, acima de uma pia, sobre uma bancada de mármore ônix, salmão bem clarinho. Ela olhava seu próprio reflexo no espelho quando bateram na porta do quarto e logo entraram, mesmo antes dela permitir a entrada. Era Babi e Armandinho, seus amigos inseparáveis. Armandinho foi logo perguntando animado: "E aí, garota? Vamos hoje para a festa da Carla Honório?", disse ele, se jogando com tudo na cama de Jo. "Claro que vamos. Imagina se vou privar os convidados da Carla da minha ilustre e badalada presença." Escuta o que eu vou dizer. Hoje eu vou causar, meus amores. Meu paizinho não perde por esperar. Sorrindo maliciosamente para os amigos que se entreolharam assustados, com olhos arregalados. Eles conheciam a amiga que tinha. A festa estava cheia e iluminada. Muitos fotógrafos esperavam na entrada do local, onde Jo parou seu Porsche vermelho, carro que havia ganhado do pai de aniversário de 18 anos há 3 anos atrás. Ao descerem do carro, vários flashes de câmeras fotográficas simplesmente dispararam na direção de Jo. Era sempre assim por onde ia. "Pronta, amiga?", perguntou Babi, muito empolgada. "Prontíssima", destacou Jo, batendo a porta do carro atrás de si.